Oi, tudo bem? Eu sou Andréia Menezes, psicoterapeuta. Bom, para começar, eu queria compartilhar com vocês duas situações que passaram comigo no consultório. Então, assim, eu tive dois pacientes, um deles que falava em suicídio, né, literalmente falava em se matar, o outro que estava com problema fortíssimo de depressão, não conseguia entrar na universidade, não conseguia ter relacionamentos, e a gente começou a trabalhar com esses dois pacientes como todo o processo terapêutico, né? Fazendo investigação, procurando saber através das situações de vida que eles podem ter enfrentado, o que estava acontecendo, de que forma a gente podia acessar por que eles estavam fazendo esse processo de depressão e angústia que eles estavam vivendo. E qual foi a nossa surpresa, indo a um congresso, quando eu escutei um colega, né, um outro psicólogo, trazendo algumas questões sobre como a pornografia tem afetado ou tem trazido outras questões para além daquelas que a gente já conhece, como questões de disfunção erétil, questões na área sexual para as pessoas, mas que ela tem apresentado também consequências na vida das pessoas em outras áreas que muita gente nem imaginava. Por exemplo, ele falou sobre pessoas apresentarem ansiedade social, temor de desempenho, depressão, até transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aquilo me chamou a atenção, fiquei um pouco assustada com aquilo. E como eu estava com esses dois casos assim muito presentes no consultório, uma das coisas que ele questionou e que é verdade é que quando o paciente chega no consultório e traz uma descrição de um caso de depressão, quando ele descreve os sintomas, né, que ele está sentindo, nenhum terapeuta, nenhum psicoterapeuta vai imaginar ou vai pensar ou vai perguntar para o paciente se ele está abusando no consumo de pornografia na internet. E eu realmente fiquei com aquilo, guardei aquela informação, né? Porque ele começou a trazer que isso pode ser um dos motivos, ou algumas pessoas estão percebendo que quando abandonam a pornografia, a depressão, a ansiedade, outros sintomas vão embora. Bom, voltando ao meu caso, eu voltei ao consultório com aquela informação e comecei a investigar os meus pacientes. E aí, para minha surpresa porque realmente eu nunca ia imaginar, eu nunca ia investigar por essa área. Os dois pacientes do qual eu estou falando realmente tinham um consumo excessivo de pornografia, tinham um relacionamento com a pornografia assim, muito visceral. Hoje em dia começa muito cedo, né? E quando a gente começou a trabalhar a questão do afastamento, da limitação, da questão da pornografia na vida deles, surpreendentemente também, eles começaram a ter resposta fora do contexto de depressão, de pensamento suicida sumir, né, de voltar à faculdade, de voltar a estudar, de se relacionar, olha só, de encontrar alguém com quem se relacionar, uma pessoa. Então, houve uma mudança radical quando a gente encontrou isso. Eu me lembro que quando eu compartilhei essa minha mesma inquietação com o paciente, com os pacientes, eles mesmos também duvidaram que poderia ser isso. Ninguém tinha nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas a gente resolveu fazer a experiência e a resposta que houve dentro do consultório foi muito positiva. E é por causa disso, eu fiquei muito curiosa sobre esse tema, e aí eu fui estudar um pouco mais sobre isso e tentar compreender um pouco mais sobre isso. E é por isso que a gente vai falar sobre pornografia